No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês como foi a travessia da família real portuguesa para o Brasil e principalmente como foi o desembarque e talvez a medida mais importante para quem quer contar a história da independência do Brasil neste ano do bicentenário. E a nossa história começa na madrugada do dia 25 de novembro de 1807. Naquela ocasião, Dom João VI, que era um sujeito chegado a idas e vindas, um sujeito completamente indeciso, finalmente tomou sua decisão. E a decisão dele foi atravessar o Atlântico junto com todo o aparato de Estado português. E quando ele decidiu isso, até as terras portuguesas já estavam sendo invadidas por Napoleão Bonaparte, tinham mais ou menos praticamente 2 dias para colocar todo mundo dentro dos barcos e zarpar, o que fez com que a principal imagem, ou pelo menos a imagem mais famosa do embarque de Dom João VI para o Brasil, seja uma imagem completamente fictícia, fantasiosa. Porque quando você olha esse quadro, parece que foi tudo muito tranquilo, muito organizado, quando na verdade não foi nada organizado. No dia, caiu um temporal tão desgraçado que o porto de Lisboa era um grande lamaçal. E o que se via ali no corre-corre de quem queria desesperadamente acompanhar Dom João VI era um bando de gente credenciada ficando de fora dos barcos, gente sem credencial embarcando, algumas pessoas que viajaram apenas com a roupa do corpo, outras, que eu acho muito pior, conseguiu despejar as bagagens todas e ficaram como os franceses, literalmente a ver navios. E nessa confusão toda, todo mundo estava esperando só o tempo dar uma amainada, uma tranquilizada, uma clareada para seguir viagem. E quando isso aconteceu, no dia 29 de novembro, eles partiram pelo Tejo em direção ao Brasil. E, na prática, ninguém sabe direito quantas pessoas seguiram com Dom João VI. É maneiro que os historiadores eles variam a partir das suas fontes entre 5 mil a 15 mil pessoas. Se você parar para pensar, 5 ou 15 mil pessoas causará um impacto gigantesco, tanto em Lisboa, que era uma cidade que tinha 200 mil habitantes, quanto no Rio de Janeiro, que era uma cidade de 50 mil habitantes. Acrescente a isso que a esmagadora maioria dessas pessoas que seguiram Dom João VI eram membros da elite portuguesa. E membros da elite portuguesa que sequer tinham viajado para fora de Lisboa. Avalie colocar os pés numa embarcação ou embarcações como aquelas que estavam levando todo mundo para o Brasil. Para vocês terem uma ideia do que isso significava, no início do século XIX, um levantamento feito pela Marinha Inglesa, que era certamente a marinha mais organizada do planeta, avaliava que cerca de uma pessoa a cada 30 nas tripulações dos navios ingleses sucumbiam na viagem atlântica. E foi esse tipo de situação, foi esse tipo de perrengue que aqueles que decidiram acompanhar Dom João VI passaram. Porque foi uma viagem muito difícil. Uma viagem que eles tiveram que enfrentar as intempéries, como as mudanças de clima, a falta de vento, a comida escassa, a bebida de péssima qualidade. Ou seja, foi um sacrifício muito grande que esses caras passaram. Ainda mais no tipo de navio que eles embarcaram. Tem uma inspeção do Sidney Smith, e o Sidney Smith ele era o almirante da frota que ia escoltar Dom João VI e a família real até o Brasil, num acordo que eles fizeram em outubro de 1807, um acordo que teria um preço, essa escolta não seria uma benesse gratuita. E o Sidney Smith faz uma inspeção no navio de Dom João VI, de Carlota Joaquina, e quando ele apresenta o relatório, a conclusão que se chega é que o navio está em péssimas condições. O madeirame está apodrecido, os cordames estão puídos, a vela tá rasgada, ao ponto do Sidney Smith virar para o Dom João VI e falar assim, cara, olha só, é mais tranquilo você viajar com a gente, né? Você viajar nos nossos navios do que você viajar nesses aí. Porque se acontecer alguma coisa, lembre-se que a família real tá toda reunida, cara. Tá toda num único navio. Dom João, Dom Miguel e Dom Pedro.
Se acontecer alguma coisa, simplesmente toda a linhagem dos Braganças vai literalmente por água abaixo. Só que o Dom João VI, de forma muito sagaz, ele diz não para o Cyril Smith. Ele fala o seguinte: olha, cara, a minha imagem já está muito desgastada por estar saindo dessa maneira de Portugal. Se eu atravessar o Atlântico num navio inglês, porra, como é que os brasileiros vão me ver? Como é que o meu povo vai me ver? Então, nesse sentido, ele diz não e a viagem segue mesmo com todos os perrengues. E nesse campo dos perrengues, para mim, talvez a imagem mais simbólica, né, o fato mais emblemático, aconteceu no navio da Carlota Joaquina, né, que teve um surto de piolho no navio dela que obrigou todo mundo a raspar a cabeça. E eu sempre fico pensando no seguinte, cara, imagina para aquelas mulheres rasparem a cabeça, para aqueles membros da alta corte, da alta sociedade, lembrando em consideração todos os rituais de etiqueta. O que foi isso? E depois de mais ou menos 2 meses viajando, finalmente, cara, os tripulantes avistaram o Brasil, avistaram terra firme. E eu fico imaginando o alívio que esses caras sentiram. Um duplo alívio. Primeiro porque são 2 meses ali naquelas condições, e segundo, por conta da imagem que eles tiveram diante dos seus olhos, que é a imagem do Porto de Salvador, né? Um porto que, uma cidade que tinha muitas semelhanças arquitetônicas com Lisboa, uma lógica de cidade alta e cidade baixa, uma cidade baixa mais voltada para o comércio, uma cidade alta onde você tem ali as residências, as igrejas. E a escolha de Salvador, alguns historiadores por muito tempo afirmavam que a escolha por Salvador foi uma escolha aleatória por conta de tempestades que os caras tinham enfrentado ao longo do caminho, falta de ventos, os navios se separam. Mas eu tenho para mim que não, eu tenho para mim que Dom João VI, que era sagaz demais, numa viagem muito conhecida, o Dom João VI ele desembarca em Salvador de propósito e por conta da importância do Porto de Salvador. O Porto de Salvador era um porto que tinha uma atividade econômica, uma atividade comercial, mercantil frenética, que envolvia 3 continentes. Você tinha mercadorias vindas da Ásia, da África, da Europa, e por tudo isso, cara, Salvador é muito importante. E quando Dom João VI desembarca, opta por Salvador, isso não foi aleatório, isso não foi por acaso. E o desembarque também foi muito peculiar, né? Porque quando eles avistam a cidade, com todo aquele sentimento de alívio que eu descrevi ainda há pouco, tinha uma coisa estranha, porque a cidade estava completamente vazia. E as únicas pessoas que estavam esperando Dom João VI no Porto era o João Saldanha da Gama, que era o governador da Bahia, e que tinha sido informado dali a 10 dias que possivelmente o Dom João VI poderia desembarcar na cidade de Salvador. E a providência que ele toma foi a seguinte: ele mandou esvaziar a cidade, porque ele não sabia como proceder num momento tão importante. Afinal de contas, era a primeira vez que um rei atravessava o Atlântico para viver na sua colônia. E quando Dom João VI ouviu essa história, ele até compreendeu, mas ele virou e disse: olha, não, cara, amanhã você avisa essas pessoas que eu quero desembarcar com todo mundo nas ruas. E eu fico imaginando aqui o impacto cultural que foi, né? A Bahia, com toda aquelas roupas coloridas, olhando a corte desembarcar com as pesadas vestimentas do inverno europeu. Deve ter sido uma coisa extraordinária. E depois, passadas as festas, passadas as comemorações, os banquetes, chegou a hora de Dom João VI trabalhar. E quando Dom João VI começou a trabalhar, a primeira providência que ele tomou foi reunir numa assembleia os poderosos, a elite de Salvador, para discutir as medidas políticas. E a questão, a pauta fundamental nessa assembleia foi o que estava acontecendo, assim, porque por conta da guerra entre Inglaterra e França, por conta do bloqueio continental, a maior parte das mercadorias que os baianos vendiam estava encalhada. E eles estavam desesperados para vender essas mercadorias. E eles negociaram com o Dom João VI, meio que implorando para o Dom João VI encontrar uma solução para isso. Uma solução para esse problema. E o Dom João VI, ele, naquele momento, naquela negociação, ele assinou a medida mais importante para mim do período joanino.
Porque diante da pressão daquela elite, ele assinou o decreto que ficou conhecido como o decreto de abertura dos portos. E esse decreto é importante porque quando você lê o decreto, ao abrir os portos, o Dom João VI vai promover, vai possibilitar uma experiência de liberdade que os brasileiros até então não tinham vivenciado. E virtualmente ele põe fim ali ao Pacto Colonial. Ele está possibilitando essa liberdade. É como se fosse um primeiro passo em direção à independência. É um primeiro passo em direção à emancipação política. A questão fundamental é por que Dom João VI fez isso? Porque ele tinha consciência do que estava fazendo. Tanto é que quando você lê o documento, você percebe claramente que num dado momento ele diz assim, olha, é temporário, porque ele sabe o impacto daquilo tudo. E se ele tem essa consciência, por que ele aprova? Existem duas razões fundamentais que levam Dom João VI a abrir os portos às nações amigas. A primeira, para além da pressão interna, para além da pressão dos negociantes e comerciantes brasileiros, havia a incerteza de quanto tempo a família real ia passar no Brasil. E nesse sentido, era preciso manter os mesmos hábitos de consumo. Era preciso que Dom João VI mantivesse que as mercadorias continuassem vindo da Europa, para sustentar todo o verniz civilizatório que uma corte precisava. E a segunda questão fundamental era a pressão inglesa. Porque quando os ingleses ofereceram a proteção para os navios portugueses, essa proteção não foi gratuita. Naquele momento, o bloqueio continental estava a pleno vapor, a pressão econômica era gigantesca, a Inglaterra estava em plena crise, as mercadorias inglesas estavam encalhadas, e eles olharam para o Brasil e viram no Brasil uma possibilidade de mercado. E pressionaram Dom João VI para abrir. E quando abriu, meu irmão, a Inglaterra caiu matando. A Inglaterra vendeu aqui o que os brasileiros e portugueses precisavam e não precisavam. Você tinha de tudo, produtos matemáticos, réguas, grossos cobertores de lã, aquecedores de ambiente. E talvez o mais emblemático dos produtos, patins de gelo. E quando você vê essas mercadorias inundando o mercado brasileiro, esses produtos inundando o mercado brasileiro, você pode pensar, cara, há um desconhecimento por parte da Inglaterra do que era o Brasil, mas há também um desespero dos ingleses. E esse desespero que faz com que a Inglaterra abocanhe o mercado brasileiro faz com que o Dom João VI, atento ao que estava acontecendo, reaja. E a reação de Dom João VI, num bloco de medidas econômicas, nós vamos ver